Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de Energia e Sustentabilidade. Meu nome é Maico Marcarini e hoje eu estarei falando sobre benchmarking da qualidade da energia elétrica. Aqui a gente tem um pequeno índice do que será abordado nessa apresentação. Vamos começar por uma introdução, logo falaremos um pouco sobre o que é o processo de benchmarking, definiremos os índices de variação de tensão RMS e índices harmônicos. Posteriormente falaremos sobre contratos da qualidade da energia elétrica e para finalizar vamos falar sobre qualidade da energia elétrica no planejamento da distribuição. Bem, como introdução a gente tem que, devido às cargas sensíveis dos clientes, é necessário definir a qualidade da energia fornecida de uma forma comum e sucinta, que pode ser avaliada tanto pelo fornecedor de eletricidade como pelos consumidores ou pelos fornecedores de equipamento. Um dos principais básicos para resolver problemas da qualidade de energia elétrica é que as distorções no sistema de energia elétrica não são limitadas por limites legais. Então, os fornecedores de energia, consumidores de energia e fornecedores de equipamentos devem trabalhar juntos para resolver muitos problemas. Porém, antes de que eles possam fazer isso, eles devem entender o ambiente elétrico no qual o equipamento do uso final opera. Isso é necessário para reduzir o impacto econômico a longo prazo das inevitáveis variações de qualidade de energia e para identificar melhoras nos sistemas que possam mitigar os problemas da qualidade de energia elétrica. Bem, o processo de benchmarking. O que é o processo de benchmarking? Ele é uma análise estratégica das melhores práticas de outras empresas do mesmo setor do que o seu, com o fim de mensurar alguns índices e posteriormente fazer uma comparação. Então, no setor elétrico, as empresas de eletricidade em todo o mundo estão adotando o conceito de benchmarking da qualidade do serviço com o fim de mensurar os níveis de qualidade do serviço fornecido em seus sistemas de distribuição e determinar se os níveis fornecidos são apropriados. Isso vai ficando mais prevalente conforme as concessionárias contratam com os clientes mais específicos. A partir disso foi determinada uma sequência de passos, ou seja, os passos típicos no processo de benchmarking da qualidade de energia. E quais são eles? Bem, primeiramente a gente seleciona uma métrica de avaliação comparativa. Essa métrica ela pode ser determinada a partir de dados históricos. Posteriormente, recolhe os dados de qualidade de energia para logo selecionar a referência e determinar os níveis de desempenhos alvos. Alguns índices eles já foram padronizados após os índices tradicionais de confiabilidade, com os quais os engenheiros das concessionárias já haviam se tornado confortáveis, ou seja, eles já sabiam o que eles estavam fazendo. Os índices foram determinados para variação de tensão RMS de curta duração, ou seja, menor do que 1 minuto, distorções harmônicas, sobretensões transitórias, variações de tensão em estado estacionário, tais como a regulação de tensão e equilíbrio de fase. Bem, agora falando sobre os índices de variação de tensão RMS, a gente tem que os índices de variação de tensão RMS definem as métricas de queda de tensão, o que também pode afetar negativamente muitos usuários finais. A caracterização das variações de tensão RMS está estruturada em 3 níveis, cada um dos quais é identificado como um tipo de evento da seguinte forma. Ele pode ser um tipo de evento fase ou evento componente, evento de medição ou evento agregado. Bem, a fase ou evento componente, a gente sabe que cada fase de uma medida de variação, RMS, pode conter múltiplos componentes. A maioria das variações RMS tem uma forma retangular simples e são caracterizadas com precisão por uma única magnitude de duração. E aproximadamente 10% das variações RMS não contém uma onda tão retangular e tem múltiplos componentes. Quando a gente fala do evento de medição, ele é basicamente que para cada medição RMS,
a gente tem uma magnitude e uma duração que elas são designadas como uma magnitude e duração da fase com maior desvio de tensão em relação à tensão nominal. E o evento agregado, ele é uma coleção de todas as medições associadas a uma única ocorrência do sistema de energia em conjunto. Ou seja, um conjunto único de características do evento. Aqui a gente tem um exemplo de variação de tensão RMS, onde primeiramente ele basicamente exibe um aumento de tensão seguido por 2 níveis de queda de tensão para logo ser estabilizado, com uma duração de 0,6 segundos aproximadamente. E agora a gente tem o que seria um exemplo do uso do índice, né? Índice de tensão RMS, de variação de tensão de RMS. Então, assim, o uso produtivo do índice é calcular os índices separados para subestações individuais, bem como o índice do sistema para subestações. Então, o que é isso? Ou seja, esses valores individuais da subestação são então comparados com o valor do sistema, ou seja, da banco de dados. E as subestações que apresentam desempenho significativo ruim em comparação com o desempenho de sistemas de outros sistemas, elas são direcionadas para esforços de manutenção, com base na sensibilidade e necessidades de tomadores atendidos por subestações-alvo, ou seja, por os índices subestações-alvos. É avaliada a viabilidade econômica das potências ações mitigadoras. Falando sobre os índices harmônicos, a gente sabe que os dispositivos eletrônicos de potência oferecem eficiência elétrica e flexibilidade, mas apresentam um problema de coordenação de 2 gumes com as harmônicas. Não só produzem harmônicas, como também são tipicamente mais sensíveis à distorção resultante do que os dispositivos de cargas eletromecânicas mais tradicionais. Os usuários finais que esperam um melhor nível de serviço podem realmente ter mais problemas. Quando a gente fala sobre técnica de amostragem sobre os índices harmônicos, a gente tem que os engenheiros de qualidade de energia normalmente configuram monitores de qualidade de energia para registrar periodicamente uma amostra de tensão e corrente para cada uma das 3 fases e o neutro. A quantidade fundamental usada para formar os índices é a distorção harmônica total de voltagem. Caso você quiser saber mais sobre ele, a gente tem um vídeo no nosso canal que a gente fala sobre os fundamentos das harmônicas e lá a gente aborda o DHT de forma mais profunda, caso você quiser saber. Também recordando, a ANEEL diz que o DHT ele deve ser menor do que o índice de distorção harmônica total, ele deve ser menor do que 5%. Aqui a gente tem um exemplo do DHT mensurado no período de um dia, ou seja, dia a dia no período de uma semana. A gente tem que no período da noite ele é mais presente, dado que geralmente no período da noite é usado mais ar-condicionado, ou seja, mais um motor que produz mais frequências harmônicas. Além disso, a gente tem um exemplo de um Harmonic Benchmark Data, ou seja, do que seria um índice harmônico coletado num período de um tempo. E o que a gente pode ler nesse exemplo aqui? A gente tem que 18% de todos os locais mensurados, eles tiveram uma distorção harmônica total de 1,2%. Além disso, a gente tem que os autores dizem que eles têm certeza que 95% dos locais mensurados tiveram resultados da distorção harmônica total entre 1,43% e 1,71%. Uma vez selecionadas as metas de desempenho, as concessionárias podem entrar em acordos contratuais com usuários finais no que se diz respeito a variações da qualidade de energia, ou seja, a partir dos índices mensurados anteriormente, pode haver um contrato bilateral entre a concessionária e os demais envolvidos. E bem, então pode haver até 5 entidades envolvidas nesse contrato bilateral.
basicamente o fornecedor de transmissão, o distribuidor local, um ou mais produtores independentes de energia ou produtores de energia do mercado, comercializadores retalhistas de energia ou empresas de serviço de energia e usuário final. Então, enquanto a maior parte das variações na qualidade de energia elétrica podem ser resultados de eventos no sistema distribuidor local, também haverá eventos no sistema de transmissão que afetarão grandes áreas. Por isso, é necessário contrato entre o que seria o distribuidor local e a agência responsável pela transmissão de energia. Além disso, as interrupções forçadas nas centrais elétricas podem causar picos no mercado de energia e talvez problemas de regulação de tensão se o fornecimento de energia se tornar restrito. E o comerciante de energia de varejo, se houver, pode ser responsável por obrigações financeiras e pode coordenar os acordos e apresentar um único ponto de contato para o usuário final. Ou seja, então o usuário final ele geralmente tem um contato mais direto com o que seria o comerciante de energia de varejo. Então, nesses contratos de qualidade de energia, a gente pode ter o que seria os acordos de variações de tensão RMS e também a gente pode ter o que seria os acordos de variações de tensão, variações de harmônicas, né? É bastante relativo, ou seja, isso tudo depende do contrato que vai ser realizado entre a distribuidora, entre o fornecedor, ou seja, entre aqueles entes envolvidos que eu mencionei anteriormente. Porém, a gente tem algumas das chaves que devem ser abordadas caso a gente coloque acordos de variações de tensões RMS. Quais são eles? Bom, o número de interrupções previstas a cada ano, ou seja, o número máximo que pode de interrupções que podem haver, o número de descidas de tensão abaixo de um determinado nível a cada ano, os meios pelos quais os usuários finais podem mitigar as variações de tensão RMS, as responsabilidades dos serviços públicos na análise do desempenho do sistema de fornecimento de energia, acompanhamento de eventos de falha, etc., esforços de manutenção para reduzir o número de falhas para eventos dentro do controle da concessionária. Então, esse seria o que seriam os acordos de variações RMS. Não são únicos, ou seja, eles são alguns dos principais que devem ser levados em conta na hora de realizar um contrato de qualidade de energia. Além disso, agora a gente tem os acordos de variações de harmônicos. Algumas das questões chaves que devem ser abordadas são, bem, como a definição dos harmônicos no contrato, ou seja, caso vai levar ou não, a limitação do nível de distorção de corrente harmônica no contrato. Geralmente esse limite ele varia de acordo à legislação nacional. Programações de manutenção periódicas para filtros e outros equipamentos mitigadores. Isso também pode depender muito, porém ele é bastante levado em conta o que seria a legislação. A definição de responsabilidades por custos de mitigação quando os limites são excedidos, né? Caso um limite sobrepasse de harmônicos e acaba danificando o que seria um equipamento, né? Quem vai tomar a responsabilidade por esse custo, né? E aqui a gente tem o que seriam as responsabilidades dos serviços públicos, ou seja, de empresas que oferecem serviços públicos, tais como manter o sistema fora da ressonância harmônica, manter registro sobre novas cargas que entram no sistema, e isso depende muito também da legislação, ou seja, caso a legislação, caso não exista uma lei que obrigue ao que seria o usuário final declarar quando você tem novas cargas que entram no sistema, isso acaba sendo muito difícil. Caso você tenha uma legislação que obrigue isso, é mais fácil que esse registro sim aconteça. Além disso, a gente tem a realização de análises de engenharia quando novas cargas chegam aos sistemas para evitar o agravamento de problemas existentes, né? Caso já exista um problema, você vem e coloca uma nova carga que pode elevar o problema, né? Então, além disso, seria educar os usuários finais sobre
as opções de mitigação, ou seja, dar basicamente talvez palestras, seminários que possam ou seja, divulgar conhecimento sobre isso, né? Ou seja, para que eles tenham outras opções de mitigação, ou seja, para que eles conheçam como funciona isso. Monitoramento periódico ou constante por dispositivos instalados, permanentemente para verificar o bom funcionamento do sistema. Também que é um ponto muito ele é muito importante, já que esse equipamento ele pode de verdade colaborar para elevar o banco de dados, né, na hora de você fazer o benchmarking, e fazendo que isso você tenha índices mais confiáveis, né? E aqui um ponto muito importante, porque a abordagem tradicional ao planejamento do sistema de distribuição exige as atualizações mais econômicas do sistema, cronometradas para atender os aumentos projetados no picos de carga. Isso quer dizer que, basicamente, o fator principal de decisão na hora de você fazer um planejamento de distribuição é a confiabilidade. E ao menos que a concessionária tenha celebrado contratos de qualidade de energia elétrica com penalidades severas, a qualidade de energia não é especificamente incluída nas decisões do planejamento energético, ou seja, de distribuição. Entretanto, as considerações envolvendo a qualidade de energia podem justificar a modificação do plano de investimento para escolher melhor qualidade do serviço, bem como a capacidade e confiabilidade suficiente, porque automaticamente você respeitando algum dos índices de qualidade de energia, você acaba elevando muito a confiabilidade do sistema. Então, se os custos de perda de produção, limpeza e danos aos equipamentos fossem incluídos até certo ponto, é mais provável que o plano de investimento escolhido beneficiasse tanto a concessionária quanto os consumidores finais. E então, os índices descritos anteriormente, eles fornecem um meio de quantificar a qualidade de energia e devem ser úteis para avaliar opções de planejamento onde a qualidade do serviço é de alto valor. Então, assim, fica bem destacável que, tipo assim, que você melhorando a qualidade do serviço e você incluindo alguns dos índices de qualidade de energia nos contratos, você pode melhorar muito a confiabilidade do sistema. O que, quando que a gente fala em um serviço de alto valor, ou seja, um contrato de alto valor, isso acaba beneficiando ambos lados. E bem, pessoal, o que eu tinha para falar sobre benchmarking da qualidade de energia era isso. Espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa nova, ou seja, que o tempo que vocês assistiram esse vídeo sumou alguma coisa no conhecimento geral de vocês. E não se esqueçam de inscrever-se no canal e deixar seu like para apoiar cada vez mais esse projeto que tem como objetivo levar conhecimento a mais pessoas. Muito obrigado e até mais.